Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Aqui é Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, mas antes eu quero agradecer todos os inscritos no meu canal. Gente, um forte abraço a todos, Deus abençoe vocês, as suas vidas, seu trabalho, sua casa, sua família, que Deus dá muita saúde, muita felicidade para você continuar o barco. E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, compartilhe com seus amigos, assista os vídeos até o final para você entender a mensagem. Se gostar, deixe o seu like, ative o sininho na posição todas para crescimento do canal e assim você me ajuda a divulgar a mensagem e a palavra de Deus. Porque, meus queridos, a mensagem do Evangelho da Graça te liberta do sistema religioso, da culpa, do medo, dos rudimentos, do pagar o preço, a ceia, que é um pedaço de pão fermentado que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, não tem nada a ver com a ceia de Jesus ali com os 12, com seus 12 discípulos no último dia, dele ali em Israel. Então, não tem nada a ver com dízimo, porque a graça, na graça, essas coisas, rudimento de leis, até eles, o povo que era para viver debaixo dessas leis, nessa graça, eles entendendo a graça e vivendo na graça, eles não pagam mais preço nenhum, porque o maior preço já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Por isso, nós somos gentios, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos de Israel, No Brasil há muitos judeus, é um pessoal legal, eu até conheci alguém deles no outro tempo, gente boa, Dizendo assim, mas nós somos gentios, nós não podemos misturar o que a palavra veio para os judeus, o antigo pacto, e que a palavra veio para os gentios, o evangelho da graça, depois da obra consumada. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente quer sair do sistema. Assim foi comigo. Quando eu entendi que Deus abriu a minha cegueira espiritual, porque eu não conseguia, mas eu sabia que ali tinha algo que não batia. Quando eu fazia parte do sistema religioso, e ali Deus me chama a atenção. E quando você começa a entender, você quer buscar, quer procurar, quer encontrar. E agora? Como eu vou seguir? Entende? E a Bíblia responde essas dúvidas. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco de Pedro, do apóstolo Pedro, porque Pedro, ele, depois da obra consumada, ele foi levantado ali para pregar o evangelho, mas o evangelho para os judeus da circuncisão. E o apóstolo Paulo também para pregar o evangelho para os gentios. Mas Paulo pregava para os judeus também, porque na graça judeus e gentios se tornam uma mesma fé, se tornam a mesma pessoa. E Pedro, quando ele pregava para os judeus de Israel, ali em Israel, a pregação dele era diferente. Depois eu vou explicar por quê. E quando ele pregava para os judeus que estavam em outras terras, em outros países, ele pregava diferente. Mas nós vamos estudar para nós entender o porquê. Mas o evangelho era um só. Entende? Eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Desculpa, para você entender que ele não pregava só para os judeus de Israel. Vou ler onde Pedro passava e pregava o evangelho da graça. 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia,
na província da Ásia e na Bitínia. Então aqui você entende que ele já pregava nos países que não era Israel. Aqui eram judeus que foram dispersos de Israel, talvez por motivo de guerra ou por outros motivos, né? Eles foram para esses países aí, e lá eles constituíram família e tocaram a sua vida normal, mas Deus nunca esqueceu deles, né? Deus lembra deles, e aí Pedro vai lá pregar para esses irmãos judeus. 2. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue, graça e paz lhes seja multiplicada. Então aqui ele escreve a esses irmãos e ele vai lá pregar lá nesses irmãos, onde que eu li esses países aí, na Ásia, na Betínia, né? E na Capadócia. Mas eu li aqui só para você entender a mensagem que eu quero passar para você. A pregação para os judeus de Israel, que morava e habitava em Israel, era uma. E a pregação dos judeus que morava e habitava nesse território era outra. Mas essa mensagem que Pedro pregava para esses judeus era o seguinte: ensinando eles a viverem na graça. E serve para nós também, para nós aprender a viver na graça. Porque muitos de nós, antes de chegar na graça, já passamos pelo sistema religioso, ou estamos lá no sistema religioso. Às vezes você entende a graça, você conhece a graça através de uma mensagem dessa, você entende, mas aí você pensa, você começa a assistir e você fica com dúvida: e agora? Como que eu devo fazer? Como eu posso, se eu não tenho igreja, se eu não vou pegar ceia, se eu não vou ter batismo, se eu não vou no monte orar, se eu não vou pagar dízimos, né? Que o dízimo sabe que é a igreja, quando ela vai atrás de uma pessoa para acolher na igreja, ela não está de olho. Eles não estão de olho em salvação sua, da sua vida, está de olho no seu retorno financeiro que você contribui com a igreja. Mais membro, mais dinheiro entra ali no sistema religioso. Então, meus queridos, aqui, 1 Pedro 2, eu vou ler, e você acompanha na sua casa. Você deve ter uma Bíblia, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia NVI, né? Na NVI, na versão NVI, mas na João Ferreira de Almeida também está a mesma coisa. Muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá. 1 Pedro 2, capítulo 2, a partir do versículo 1. Livrem-se, pois, de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maldicência. Então, Pedro aqui já está ensinando que você deve livrar, falando com eles, mas sirva para nós também, livrar dessas coisas. Versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual e puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Então, aqui a palavra da graça como leite, entende? De um recém-nascido. É devagar, é aos poucos, entende? É devagar, é aos poucos. Você vai hoje entender uma coisa, amanhã entende outra, e Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e você vai mudando. Agora, pois, versículo 3, agora porque, agora que provas que o Senhor é bom. 4. A medida se aproxima dele, e a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidos por Deus e preciosa para ele. É Jesus aqui que está falando dessa pedra, rejeitada pelos homens
e escolhida por Deus. Todos nós sabemos que os homens de Israel, os doutores da lei ali, eles rejeitaram Jesus. Entende? Aqui ele já começa a citar essa rejeição, mas foi dos judeus, do templo, dos judeus religiosos da lei, que rejeitaram Jesus. Versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aqui o sacrifício aqui é espiritual. Aqui ele fala que o sacerdócio, né? Desculpa. O sacrifício espiritual, por quê, meus queridos? Uma coisa é você tentar viver em espírito. E uma coisa é você viver na carne. Porque na carne, do jeito que tiver, tá bom. Mas se você estiver no espírito, você quer afastar de tudo aquilo que é mal. A sua carne, desculpa, a sua carne, ela milita contra o seu espírito, entende? E é nesse sentido que ele está falando. Então, eu vou ler de novo, que é muito interessante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacrifício, não, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Entende? Então, você está sendo um povo escolhido para a palavra. Assim é você quando entende o Evangelho da Graça. Agora, você está sendo uma pedra angular, entende? Escolhida por Deus para levar a mensagem. Quando você entender, você transmitir a mensagem da graça. Fazer um sacrifício, viver em sacrifício, porque viver em espírito é viver em sacrifício. Às vezes a gente não entende, mas quando você está vivendo, você vai entender o sacrifício que você vai encontrar, porque a sua carne puxa para as coisas materiais, o seu espírito puxa para as coisas celestiais. E se você não fazer força, não tiver uma força de vontade e não pedir a Deus sabedoria, você não consegue viver o seu lado espiritual. Hoje, no sistema religioso, nas igrejas religiosas, você vê muitos crentes, muitas pessoas que parece estar vivendo ali uma vida espiritual. Mas quando você puxa, você sabe que não está vivendo uma vida totalmente espiritual. Porque muitos ali vai para desfilar uma roupa, um carro, entende? Vai para mostrar as coisas do mundo. Então é por isso que milita a carne contra o espírito. Versículo 6 de 1 Pedro 2. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra angular era Jesus lá em Sião. Sião é Jerusalém, é Israel. É Israel. Porque antes era Sião, depois foi mudado o nome de Israel por causa que mudaram o nome de Jacó, que é o pai das 12 tribos, né? E essa pedra angular ali é Jesus. Então, Jesus ali se torna uma pedra angular, uma pedra de tropeço para aqueles judeus, doutores das leis, né? Que eram 613 leis, eu gosto de lembrar isso. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Olha aí. Então aquela pedra que os construtores das obras das leis lá rejeitaram, então ela se tornou angular, uma pedra de tropeço para eles. Por que pedra de tropeço para eles? Porque ali, quando, né, você pode ver isso aí que eu vou falar em 1 Pedro, não, em 2 Pedro,
capítulo 3, você lê lá que você vai ler, vai ver que essa pedra de tropeço para eles, né? O que aconteceu? Ali o judeu tinha aquele templo ali de Israel como o céu, entende? Como o céu. E aquilo ia ter um fim. Jesus ia voltar em juízo para julgar Israel. Por isso que eu falei no começo que a pregação dos outros países que Pedro fazia era diferente de Israel. Porque quando Pedro pregava para os judeus, ele pregava diferente. Confira aí em 2 Pedro, capítulo 3. Eles tinham ali o céu para eles, era o templo de Israel. E quando os judeus iam orar, fazer suas orações nas suas casas, eles viravam para o templo. Israel erguia os braços, lá as mãos levantadas para o templo e clamava o Deus de Israel, porque eles entendiam que Deus habitava naquele templo. Então, ali Pedro fala que aquele povo vai ser julgado, porque você lê que você vai entender. Dá a entender que está falando do céu, mas o céu que Pedro está falando ali é o templo, porque quando o fogo, quando o Império Romano invadir Israel ali, que invadir Israel, o que vai acontecer? O templo ali, eles vão por fogo. O céu dissolve. O céu literal não dissolve. Aquele céu ali que eles acham que é o céu, que Deus habita, que é o templo, ele dissolve. Os poderes ali é abalado, porque os pregadores, os doutores da lei, as estrelas ali, os mensageiros, né? É abalado, entende? Morre quase todos, aqueles que não têm tempo de fugir, morrem ali, entende? Ali, os elementos do templo ali é derretido, é o ouro, aqueles querubim de ouro que tem, aquelas taças que aquele templo ali de Israel era coberto, era de ouro, revestido de ouro. Você pode ler lá que você entende. Ali ele não está falando do céu, né? Do céu de sorvete, ele está falando do céu de Israel, que para o judeu o céu de Israel era o templo, entendeu? Por isso que eu disse que a pregação de Pedro para os judeus de Israel era diferente da pregação para outros judeus que moravam em outras terras. Mas vamos seguir com o texto. É só um dedinho para apontar ali o 2 Pedro, capítulo 3. Você lê com calma que você vai entender. 1 Pedro 2, 8. E pedra de tropeço, rocha que faz cair os que não crê. Tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados, desculpa aí. Então essa pedra é Jesus. Vocês, porém, Pedro falando com os irmãos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Então esse era o povo que já era escolhido, os judeus ali. Sacerdócio real, nação santa, povo exercivo de Deus, para anunciar as grandezas, aquele que os chamou às trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esses judeus, os judeus, eles já eram escolhidos. Só que esses judeus aqui, que não estão habitando agora em Israel, eles são um povo escolhido também. Deus não esqueceu, Jesus manda Pedro ir lá, né, ministrar o Evangelho da Graça. E aqui Pedro está ministrando o Evangelho da Graça para eles. 10. Antes de vocês não serem... Antes vocês nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. 11. Amados, isto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreia contra a alma. Veja, eu falei no começo, né, que a alma milita
contra o desejo da carne, porque o desejo da carne, a carne puxa para as coisas terrenas, para aquelas bem financeiro, casa, apartamento, carro, etc, essas coisas. E o espírito não. 12. Vivam entre os pagãos, tá vendo aí? Entre os pagãos, pagão considerado para o judeu é os gentios. Entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifica a Deus no dia da sua intervenção. Então, no dia que for orar a Deus, glorificar a Deus. E os gentios agora, o povo pagão, considerado pagão para eles, para os judeus, que Pedro aqui é judeu, da circuncisão. Então, se os judeus que estão vivendo no meio dos gentios for exemplo, com certeza os gentios vão ver, entende? É nesse sentido que ele está falando. Com certeza os judeus ali, os gentios vão ver como está portando os judeus e vai querer copiar, porque geralmente é assim. 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Então, os governantes, né? Seja, o 14, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, geralmente é assim, né? O Estado, os Estados, eles, como aqui Pedro está ensinando o povo judeu a viver, ensinando como vive na graça, então tem que respeitar, tem que obedecer às leis, porque só há punição para quem transgride a lei dos homens. Aqui ele não está falando de lei de Deus, aqui ele está falando de homens, de autoridades. 15. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha aí que maravilha. Aqui é um ensino que todos nós que quer viver a graça devemos ler, né? 1 Pedro 2. Porque ensina, porque aqui ele está pregando a graça para os judeus, mas os judeus que não habitavam em Jerusalém. E quando é para Jerusalém, vocês lêem lá 2 Pedro, capítulo 3, que você entende porque eu falo que ele prega diferente. Porque lá ele está pregando o final, um cumprimento, uma punição, a vinda de Jesus, a destruição de Israel e não do céu. E aqui ele está pregando, ensinando os judeus da circuncisão viver de maneira digna, na graça, sem lei. 16. Vivam como pessoas livres. Presta atenção, olha. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Veja aí. Vive como pessoa livre, mas não usa da liberdade para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Olha que maravilha. Quer dizer que eu sou livre agora do sistema religioso, eu posso isso, eu posso aquilo. Coisa do mal. Então, ele está falando que vive na liberdade, mas na liberdade entre Deus e o homem, fora da lei. Mas não libertinagem. Não para você pegar essa liberdade e sair por aí fazendo coisas erradas. 17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temem a Deus e honram o rei. Entende? Fazendo essas coisas, você está vivendo a graça. Que agora ele fala, aqui no 18, ele já começa a falar com os escravos, com as pessoas que trabalham. Naquela época era escravo, hoje não existe mais escravo, mas nós trabalhamos, nós temos o nosso chefe, entendeu? Nós temos nossos patrões. Tem muitos deles que é ruim, tem muitos deles que é bom, entende? Tem muitos deles que entendem que você é um servo de Deus, tem muitos que não gostam e por aí vai. 18. Escravos, sujeitai-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons, e ameis, mas também aos maus. Não só os bons, amáveis, né? Mas também os maus. Então, se você é funcionário, você trabalha, seu patrão, às vezes não é aquele patrão, entende? Você tem que entender e amar ele. Deixa que um dia Deus toca nele
Porque se você for revidar ali vai ter conflito, não é isso? 19. Porque é louvável que por motivos de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustiça. Isso é louvável, às vezes você está ali trabalhando digno, você é um servo de Deus, e ali você está recebendo aquelas duras punições, às vezes você está certo, fazendo o seu dever certinho, mas Deus vê, né? Deus vê e Deus é louvável isso. 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal. Né? Se a pessoa fazer o mal, tá certo que é punido. Mas se você suportar o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Entende? Às vezes tem que sofrer calado, com paciência, porque ali também você está trabalhando para ganhar o seu, né? E às vezes você precisa, né? Aqui ele está ensinando, essa carta de Pedro aqui ele está ensinando os judeus, né, que mora fora de Israel viver. E aqui você não vai encontrar ele falando do juízo final, você não vai encontrar ele falando de uma destruição, você não vai encontrar ele falando do final do mundo, porque o final do mundo que existe é só para Israel. Existia, né? Mas nessa época aqui existe. Mas depois, para nós agora, existia, porque já foi cumprido nessa esse juízo final. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha para ver, ele dando exemplo aqui de Cristo. E ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então Jesus sofreu calado. 23. Quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Então, Deus sabe, né? Deus sabe, entende? Jesus não julgava, mas Jesus sabia que Deus estava vendo. 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morresse para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pelas feridas de Jesus. Ele nos, né, morreu, levou os nossos pecados naquele madeiro ali, levou nossas feridas, então, nossos pecados. Então, que pecado temos se Jesus levou com ele os nossos pecados? Entende? Agora é graça. 25. Pois vocês eram como ovelhas desagarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O pastor e bispo de nossas almas aqui não é aquele bispo da igreja, aquele pastor da igreja, é Jesus, é Deus. Então é isso, meus queridos. Aqui dá para nós entender bem claro, entende? A mensagem. Porque se fosse o final do mundo, o mundo fosse acabar, Pedro aqui, em 1 Pedro capítulo 2, ele ia ensinar os judeus ali a viver, né, ali no meio dos gentios, nesses países que eu li aí em 1 Pedro 1, né, o versículo 1 e 2, eu li só para o versículo 1 e 2 para você entender. Então, no capítulo 2 de 1 Pedro, ali ele dá a receita, né, como deve portar um irmão na graça depois da obra consumada. E ali você viu, eu li, você vê na sua Bíblia, né, que não há nenhuma palavra de promessa de vinda futura de Jesus vir punir eles, entende? Então, ali Jesus ensina, através, né, da boca do apóstolo Pedro, como viver na graça, entende? Mas quando ele prega em Israel, ele prega ali em 2 Pedro, capítulo 3, você vai ler lá que você vai entender. Ele prega a punição daqueles judeus, a transgressão deles, que ali estava perto. Então eles estavam vivendo a concupiscência deles, achando que Jesus não ia voltar. E Jesus estava às portas. E voltou e puniram eles ali no ano 70 depois de Cristo.
Aqui ficou bem claro. Você entendeu? Eu li. Você pode ler na sua Bíblia que você vai entender que não há condenação para quem vive na graça. Não havia, entende? E ali Pedro ensina os irmãos judeus da circuncisão viver na graça no meio dos gentios. E ali você viu que não nenhuma promessa de fim de tempo. Não há nenhuma promessa de fim de mundo. Entende? O fim do mundo era para Israel, para o templo, para os judeus e aqueles habitantes de Israel que viviam na lei. Por que céu? Porque eles oravam mesmo das suas casas com os braços erguidos para o templo e clamando o Deus de Israel. Jesus diz, certo tempo, Jesus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Então Deus não habitava ali, mas o entendimento deles que Deus estava habitando ali, porque eles aprenderam daquele jeito e eles não aceitaram a mensagem de Jesus e por isso aconteceu, né, a queda do templo e a destruição deles com as leis. É isso aí, meu querido, a mensagem de hoje, né? Agradeço a Deus pela oportunidade, glória a Deus por isso, por estar bem, por estar vivo, estar aqui falando com você através deste vídeo. Que o nosso Deus abra seus olhos espiritual, toca no seu coração ao ver essa mensagem e que você possa entender a graça e trazer para a sua vida, para você ser liberto do sistema religioso. Então é isso, graça e paz. Fique com Deus. Até um próximo vídeo, na presença do nosso Senhor Jesus. Amém.